Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Pode se assentar, para você ficar à vontade, você já ficou de pé tempo bastante. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. E peça que o Espírito Santo use a minha vida como um canal de bênção para poder tocar no seu coração. As caixas de som faz o som chegar no nosso ouvido, mas só o Espírito Santo faz essa palavra frutificar no coração. Então que você hoje seja ministrado não só pelos seus ouvidos, mas principalmente pelo seu coração. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Coloca na corrigida fiel para mim, por favor. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas essas coisas. Eu vou ler de novo. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Olha atentamente aqui. O escritor de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 5, ele vai falar sobre 3 coisas que são desconhecidas para nós. 3 coisas que não tem como você entender. 3 coisas que não tem como você explicar. 3 coisas que embaraçam a cabeça de qualquer um, se você for gastar tempo pensando nelas. Existem muitas coisas na vida da gente que a gente vive e simplesmente vive. Não para pensar, ou para poder perceber, para poder fazer pergunta. E eu ouvi alguém dizer uma vez que não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Então, existem muitas coisas que nós simplesmente vivemos e não paramos para observar. E o escritor de Eclesiastes aqui vai falar sobre 3 coisas que eu não sei, 3 coisas que são desconhecidas para nós. Eu não vou gastar nenhum tempo resenhando, eu vou direto ao ponto. A primeira coisa que ele disse que nós não sabemos é qual o caminho do vento. Existe uma ciência que estuda essas coisas aí. Meteorologia consegue prever quando vai chover, onde vai, qual é a probabilidade de cair chuva em determinado lugar, qual é o volume de água que vai cair em um determinado lugar. São coisas que através da ciência conseguem ser preditas, previstas. Só que mesmo assim ainda não tem 100% de confiabilidade. Quantas vezes você ouviu na televisão: amanhã vai chover, e você esperou o dia inteiro e não caiu nenhuma gota d'água? Quantas vezes disse: olha, esse ano o tempo de chuva vai durar pouco, 3 meses, e de repente você passou por 6 meses de chuva? Conseguimos prever, conseguimos imaginar que vai ser, a ciência consegue dizer, mas ainda assim, sem exatidão. Mas o caminho do vento, ninguém conseguiu descobrir. Ninguém consegue entender. Eu desafio você agora, se você puder dizer em que rua o vento vai passar amanhã. Eu quero que você me diga quantas curvas o vento vai passar. Eu já vi alguém dizer: vai cair o temporal e os ventos vão ser de aproximadamente 80 km por hora. Previsibilidade, mas onde o vento vai? Ou para onde o vento vai? Ou de onde o vento vem? Ninguém consegue explicar.
E eu quero fazer aqui uma comparação, quero trazer para você um outro texto, vou pedir para o Cauã colocar lá para nós, de João, capítulo 3, versículo 8. Porque o caminho do vento eu não sei de onde ele vem, não sei para onde ele vai, não sei que hora ele vai passar e nem onde. Mas olha o que o Jesus disse em João capítulo 3, versículo 8, sobre o vento. Ele disse o seguinte: o vento assopra onde quer. Você ouve a sua voz, você escuta o barulho do vento, mas não sabe de onde ele vem e nem sabe para onde ele vai. Mas olha o que ele diz em seguida: assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu quero que você, com muito carinho, olhe para alguém pertinho de você e fale assim: você é como o vento. Como assim, pastor? Ninguém consegue entender o caminho do vento, mas se você é nascido do Espírito de Deus, ninguém também consegue conhecer qual é o seu caminho. Eu não sei para onde Deus vai me levar amanhã, eu não sei qual é o caminho que Deus vai me conduzir no ano que vem. O futuro é tão incerto para nós que é como se fosse o vento sem previsibilidade de onde ele vai passar. Você consegue dizer para mim com exatidão onde você vai estar daqui a um ano? Essa semana completou, acho que 6 anos que nós nos mudamos para Nova Mutum, e quando eu abri minha rede social, estava lá uma lembrança: Antônio mudou-se para Nova Mutum. E a minha ida para Nova Mutum foi tão caminho do vento, foi tão como o vento, que o Senhor falou comigo e com a pastora Luciana assim: eu estou tirando vocês de Cuiabá, e estou levando vocês para outra cidade, tem um rebanho esperando vocês lá. Eu tenho uma obra para realizar com vocês naquele lugar. Não falou para onde? Eu também não perguntei. Eu fui embora no carro junto com a pastora, e dizendo para ela assim: eu acho que vai demorar, né? Porque o pastor falou esses dias lá na igreja que eu vou ficar lá por muito tempo, porque ele não tem previsão de me mandar para lugar nenhum. Olha o homem confiando no homem. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro homem e faz do braço do homem a sua esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que Deus vai fazer com a tua vida pode passar pelas mãos de homens, mas não depende do poder ou da força dos homens. Porque quando Deus decide fazer, Isaías 43, 13, ele disse: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Se Deus decidir fazer na sua vida, meu irmão, não existe nada nem ninguém que possa impedir. E aí, quando não demorou nem um mês, eu estava dentro de Nova Mutum descendo minha mudança, e ficou eu e a pastora lá, nós olhando um para a cara do outro, debaixo de uma circunstância, no mover de Deus, sem entender nada, falando assim: o que nós estamos fazendo aqui? Não conhecia nem uma viva alma sequer, mas Deus estava desenhando um caminho que era desconhecido pelos homens. Porque quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não anda para onde você quer, você não vai, você é levado. Vou falar de novo: quando você anda guiado pelo Espírito de Deus, você não vai, você é levado. Meu irmão, tem um vento que sopra a sua vida para onde Ele quiser soprar. Ninguém entende o caminho do vento. Você e eu somos um mistério de Deus na face dessa terra. Ninguém entende, crente. Ninguém entende quando a crise financeira bate, a pessoa está toda endividada, domingo de manhã acorda e acende a churrasqueira. O vizinho não entende. O diabo também não entende. O diabo não entende quando talvez as coisas não estão muito legais no seu relacionamento, e você pega a sua esposa e leva para um jantar romântico. O diabo pira. Eu citei na aula essa semana que o ano de 2020 muitas igrejas fecharam, mas a igreja de Várzea Grande nós inauguramos no meio da pandemia.
Enquanto tinha um monte de igreja fechando, nós estávamos inaugurando a igreja, todo mundo de máscara, mas protegido pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que acontece, irmão? Nós não andamos segundo o ciclo natural das coisas, nós estamos andando em um caminho que é desconhecido pelos homens. Pode estar caindo 1000 à direita, pode estar despencando 10.000 à esquerda, mas a palavra do Senhor é garantia: tu não serás atingido. Ah, mas a crise financeira bateu no país, eu não quero participar. Ah, mas o problema está para todo lado, a criminalidade estava. Eu não quero participar. Eu não sei de onde estou vindo, nem sei para onde eu estou indo. Eu digo no âmbito humano, mas Deus está soprando o vento, 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 está soprando o vento. E quando pensa que não, você está posicionado no centro do propósito de Deus para a sua vida. E talvez alguém aqui pode até dizer assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Existem lugares que você chegou, que você olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: não entendi nada agora. Nascido do Espírito de Deus. Você não mora onde você quer morar. Você não trabalha onde você quer trabalhar. Você não dirige o carro que você quer dirigir. É Deus quem decide essas coisas, Ele não pede conselho a ninguém. Diga assim: eu sou um mistério de Deus na terra. Ninguém entende. Como que entende? O diabo fica confuso, irmão. E você já acordou algum dia disposto a confundir o inimigo? Tem até uma pregadora que fala isso. Sabe quando o diabo lança setas de desistência, de tristeza, de desânimo em você, e você acorda e coloca um corim de fogo para tocar na sua casa? Fica, mas não estou entendendo nada. Eu sou um mistério de Deus. Crente é o único povo que ri e chora ao mesmo tempo. Alguém já viu isso em algum lugar? A gente é um povo que ri e chora ao mesmo tempo. Isso é ser guiado pelo Espírito de Deus, irmãos. Eu não estou indo para onde eu quero ir. A gente é conduzido pelo vento do Espírito Santo. Posso ouvir um amém aí? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Eu não conheço o caminho do vento. Eu não sei de onde ele vem nem para onde ele vai. Eu não sei qual é o seu caminho. Mas 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura. Não pode entender, porque ela se discerne espiritualmente. Eu quero colocar aqui para você 2 pontos: o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. O texto que eu acabei de ler diz que o homem natural, que vive somente pelo curso físico dessa vida, ele não consegue entender, não consegue compreender coisas que são entendidas espiritualmente. Você vai falar no meio de um povo que não entende nada das coisas espirituais. Você vai chegar lá no seu trabalho, as pessoas não têm vivência com relação às coisas de Deus, não conhecem das coisas do Espírito. Você vai chegar lá falando assim: ó, irmão, ontem eu vim de um culto ontem, e ontem, você não sabe, ontem foi fogo puro na igreja. Fogo? Que fogo? Pegou fogo na igreja e vocês chamaram o bombeiro? Ele não entende isso. Ontem eu orei em línguas até babar. Como assim? Como que tem isso? Uma vez eu levei um visitante na igreja, e o pastor que foi orar lá começou a orar forte e falou assim: Senhor, manda um anjo com a vassoura de fogo. E a pessoa está quietinha no culto, de repente lá vem um anjo com a vassoura de fogo. Um anjo já é complicado você entender que eu vi um anjo. Aí o anjo, como se não fosse pouco, o anjo está carregando uma vassoura. Já é mais difícil de entender. Um anjo no meio já é complicado. Com a vassoura aí pior. A vassoura pegando fogo. O homem natural nunca vai entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então você que é guiado pelo Espírito Santo, que é nascido do Espírito Santo, que é o homem espiritual, você é como o vento. O homem carnal nunca vai entender essas coisas. Só que o que me deixa mais alegre não é o versículo 14, é o versículo 15.
O versículo 15 diz assim: mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Isso aqui é forte na alma da gente. Ou seja, enquanto o carnal não consegue entender nada, o espiritual consegue entender tudo, e ninguém entende ele. Ele discerne tudo e por ninguém é discernido. Sabe quando o crente espiritual chega num lugar e ele bota o pé e fala assim: tem demônio. Se você abrir a boca para falar isso no meio de um povo ímpio, eles vão falar assim: ó, o crente já vem com tudo para crente é demônio. Não, irmão, mas você é espiritual, você já discerniu o ambiente. E você não discerne um ambiente pelo físico, você discerne um ambiente pelo espiritual. Tem lugar que você chega, que a sua alma chega, se assenta de tanta alegria. Você sente paz, você sente a tranquilidade, você percebe alguma coisa boa tem aqui, eu não sei o que é, eu não entendo, mas espiritualmente eu consigo discernir que esse lugar é um lugar que tem a presença de Deus. Mas tem lugar que você chega, você já chegou em algum lugar para ser atendido por alguém, e quando você chega lá parece que montou um trem de uns 500 quilos nas suas costas, você faz até assim, que você vai embora emborcado. Você chega em casa e só quer tomar uma água com açúcar, deitar e dormir, tem que ficar pelo menos uma hora hibernando ali para poder passar aquela coisa ruim. Sabe o que é isso, irmão? Espiritual. E o espiritual a tudo discerne, mas por ninguém é discernido. Alguém já teve essa experiência de chegar num lugar e sair de lá carregando um peso? Então, nós precisamos entender que se somos guiados pelo Espírito Santo, nós não entramos e saímos em lugares de maneira carnal, de maneira natural. A pessoa vai viajar, entra no ônibus, entra no avião, levanta a perna para cima, bota um fone no ouvido, aquele trem que prende no pescoço aqui, vai. Não só quando ninguém dormir, pode dormir, irmão. Mas não para pensar que você está viajando com um monte de gente, que tem um motorista ali, você não sabe, não conhece ele. Você não ora pelo motorista que vai conduzir o ônibus. Você não ora pelo piloto do avião que está dirigindo o avião. Deus me livre, irmão. Qualquer trem que dá ali, Deus me livre. Está repreendido em nome de Jesus. Só de pensar já esfria a barriga. Então tem crente, irmão, que não entende que as coisas espirituais se movem no espírito. Aí ele entra de qualquer jeito nos lugares, senta num restaurante para comer, não sabe quem fez aquela comida, a quem foi consagrado aquilo que está sendo feito, e aí come, vai embora. De repente está colocando alimentos consagrados a ídolos na boca e não sabe, mas o espiritual já chega, já corre o olho para saber como é que é. Na hora que a comida vem, eu não sei quem fez. A pessoa está fazendo a comida e conversando. E uma dica aqui para quem gosta de cozinha: quem cozinha aqui? Bem, quando você estiver cozinhando, você derrama amor na comida que você está fazendo. Vai ficar. Tem gente que salga o feijão, sabe por quê? Porque faz o feijão na base do ódio. Abre o pacote e faz assim, ó. E tem gente que faz comida fofocando, falando mal da vida dos outros, amargura, aquilo tudo está sendo derramado sobre a comida. Aí você vai lá e come. Então, se o crente, o nascido do Espírito, o espiritual, ele precisa discernir os ambientes, ele precisa discernir pessoas, e discernir pessoas não é ter espírito de desconfiança. Tem gente que confunde discernimento com espírito de desconfiança. Conhece uma pessoa e fala assim: ih, meu santo não bateu com aquele ali. Tem que ver se isso não é implicância, se isso não é espírito de desconfiança, para falar que é discernimento. Eu tive discernimento. Eu já vi muita gente rejeitar anjos que Deus enviou para poder abençoar a vida delas, por causa do espírito da desconfiança. Mas espiritualmente nós precisamos olhar para os lugares onde nós entramos, pelas comidas que nós comemos, para que as coisas do espírito estejam às claras diante dos nossos olhos, e a gente não ande por aí sentando na mesa que Deus não permite, falando de coisas que Deus não permite. E assim que o homem espiritual vive. Posso ouvir um amém? Amém. Então, você é um mistério de Deus na terra. Diga assim: ninguém entende. Tem uma lógica, Wesley, que envolve o homem natural
e o homem espiritual. Anotei aqui para não esquecer. O homem natural, ele vive para morrer. Mas o homem carnal, o homem espiritual, vou começar de novo. O homem natural, o homem carnal, ele vive para morrer. Mas o homem espiritual, ele morre para viver. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus disse: se o grão de trigo não descer na terra e não morrer, ele não pode frutificar. O evangelho não é um convite para viver a nossa vida. O evangelho é um convite para nós morrermos na nossa vida, para viver a vida de Cristo. Paulo fala com categoria: não mais vivo eu, mas agora é Cristo que vive em mim. E o homem natural vai vivendo para morrer, mas o homem espiritual vai morrendo a cada dia para viver a vida de Cristo. O homem natural, tudo é logicamente está no seu devido lugar. Para o homem natural, tudo tem que estar encaixadinho. Uma coisa que saiu fora do governo, ele já... Se ele acordar de manhã cedo, der partida no carro e a bateria arriou, já é motivo da tempestade vir. O espiritual já pensa bem assim: vai que é Deus que está me dando um livramento. Vamos arrumar essa bateria. O homem natural, ele perde o voo. Vocês viram o avião que caiu esses dias? E o homem estava lá no aeroporto. Eu preciso entrar nesse voo. Não, moço, já fechou. Eu vou processar a companhia. E virou 70, acabou, não entrou. O avião caiu, todo mundo morreu. Depois ele foi lá dar a entrevista. Então, né, porque o atendente só fez o trabalho dele, né? Mas você não pensou isso na hora que você estava lá reclamando que você não conseguiu entrar naquele voo. Sabe, irmão, o homem carnal, ele consegue murmurar e reclamar de tudo que acontece errado no caminho dele. Mas o crente espiritual, ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então até aquilo que dá errado, até o lugar que você não conseguiu entrar, até o não que você recebeu, até a porta que você esperava que tivesse aberta, fechada no seu caminho, você entende: Deus está no meio desse negócio. Não estou entendendo nada, mas glória, 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 glória àquele que merece glória. O homem carnal, tudo está logicamente no seu devido lugar, mas no reino do Espírito é diferente. Os primeiros se tornam últimos, os últimos se tornam primeiros. As coisas loucas confundem as sábias e tudo fica de cabeça para baixo. Alguém pode glorificar ao nome do Senhor nessa noite? A lógica do homem natural: 5 pães e 2 peixes, estava na mão do menino. Vamos fazer uma conta de subtração. Quem é bom de matemática aí? 5 mais 2, na mão do menino tinha 7. Aí Jesus pegou os 7. 7 menos 7, 0. Na lógica do homem carnal, 7 menos 7, 0. Na lógica do Espírito, 7 menos 7, alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobra 12 cestos cheios. Que é isso? Eu não vivo na lógica do homem. Na lógica do homem carnal, a viúva come o bolo com o filho e senta para esperar a morte chegar. E na lógica de Deus, dá o bolo para o profeta, ele profetiza: a farinha na panela nunca mais vai acabar e o azeite da botija nunca mais faltará. Diga assim: eu não ando pela vista, eu ando pela fé. Oh, glória a Deus! Então, tudo isso são coisas que nós não conseguimos explicar como vendo. Só que, volta lá para mim no texto base, Eclesiastes 11:5, ele também vai dizer que, assim como não sabemos qual é o caminho do vento, Eclesiastes 11:5. Vamos continuar. Nem como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida. Como que forma osso dentro do ventre da mulher que está grávida? Está uma grávida ali. Passamos por um ciclo de 4 grávidas na igreja. E a quinta, de repente, pode até estar entre nós. E aí, a ciência estuda. Natália não está aqui agora. A medicina estuda, né? Como que é isso? A fecundação, o óvulo, o útero, o desenvolvimento do embrião. A ciência vai tentar explicar essas coisas, só que na verdade, as fases estacionais, a fecundação,
A ciência pode dar uma explicação que ela quiser dar, só que o milagre da vida continua sendo um grande mistério. Na versão King James diz: nós não sabemos como o Espírito entrou dentro daquela criança. Pode saber biologicamente como aconteceu, mas como o Espírito da vida entrou lá dentro, ninguém vai conseguir explicar. São 3 coisas que eu não sei. Eu não sei explicar isso. Veja, a ciência prevê a vida a partir da concepção. Então o cientista vai explicar e fala bem assim: o óvulo foi fecundado e nós temos ali o zigoto, não sei se é assim que fala, o embrião, dentro do útero da madre, ali está concepcionada a vida. Aí eu leio Jeremias capítulo 1, Deus fala para esse Jeremias: antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, você já existia, eu já te conhecia. Aí a biologia fala assim: não tem como, só existe alguém na fecundação. Deus diz: não, antes que a sua mãe e seu pai se conhecesse, eu já sabia quem era você, eu já sabia o seu nome, todos os seus dias na face dessa terra já estavam na palma das minhas mãos. Quem vai explicar isso? Alguém pode se levantar agora para poder explicar para nós como é que isso funciona? Não tem. Eu digo que a vida é um milagre. E sabe o que é milagre, irmão? Tem uma definição clara sobre milagre. Milagre é quando você se embaraça na hora de contar como aconteceu. Eu fui lá e matriculei, e aí 5 anos, como que foi? Então, né, Deus, mas paguei, e a conta? Se eu fosse fazer, não fechava. Irmão, tem pelo menos 16 anos na minha vida que a conta nunca fechou. Só que nunca faltou peixe, nunca faltou pão, nunca faltou graça, nunca faltou unção. A gente não vive fazendo conta. A gente planeja, pensa, mas quando você for olhar, tem coisas que, milagres, você não consegue explicar. Não é isso? Vai lá e faz o exame. Quando vai olhar de novo, como que pode? Vai lá, divino, explicar. Pede para o médico divino explicar para você do nódulo que você tinha. E você chegou na igreja, e na hora da oração, imediatamente o caroço desapareceu. Você foi embora sem o nódulo. Explica. Como que aconteceu isso? Explica para nós aqui. Não sabe explicar. Nem vem. Você vai vir explicar? Você vai se embaraçar todinha na hora de contar. Então, estava aqui, mas aí, eu não sei. Me explica para onde o caroço foi. Não sei. Milagre, irmão, é o teorema do Chicó. Não sei como é que foi, só sei que foi assim. Diga assim: 3 coisas que eu não sei. O caminho do vento, como se formam os ossos no ventre da grávida. Vamos ver qual que é a terceira então. Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas essas coisas. Só que a terceira coisa que eu não sei: como Deus trabalha. Como que Ele faz? Alguém sabe? Alguém sabe? Vem aqui contar para nós como que Deus faz. Conta como que Deus age. Quem está entendendo o que eu estou querendo tratar com seu coração aqui? Não posso compreender como Deus trabalha. Cauã, por favor, Isaías 64:4. E eu já começo a finalizar. Diga assim: eu não sei como Deus trabalha, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Eu não sei como Deus trabalha,
mas Deus trabalha. Eu não sei como que Ele faz, mas Ele faz. Eu estou sendo profeta para a sua vida nessa noite, pelo amor de Deus, você receba isso de maneira mais viva. Eu não sei o que Deus vai fazer, como vai fazer, quem Ele vai tocar, quem Ele vai mover, para onde Ele vai mandar, de onde Ele vai trazer. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele faz. Nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus como esse, que trabalha em favor daqueles que nele espera. Quantos estão esperando no Senhor? Quantos estão confiando que vai ter um mover de Deus? Oh, de onde virá? Não sei. Como que Deus vai fazer? Também não sei. Me dê uma explicação? Não tenho. São 3 coisas que eu não sei. Como que Deus trabalha? Quando eu quero me transportar de um lugar para o outro, eu pego um ônibus, vou de carro, vou de bicicleta, vou de moto, chamo Uber. Mas um dia Deus queria transportar um profeta rebelde, não chamou o Uber, mandou um peixe grande engolir ele. Falou: não mastiga, cospe inteiro na terra e deixa que o resto é comigo. Eu fico esperando que Deus haja segundo os meus subterfúgios. Eu crio as maneiras para Deus agir. E eu já vi muitas pessoas que vão dar a lista para Deus de como é que é para Deus trabalhar. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Se você tiver papel, anota. Se não tiver, grava no coração. Deus trabalha por mim, mas Deus não trabalha para mim. Vou falar de novo. Deus trabalha por mim, mas Deus não trabalha para mim. Deus não é meu empregado. E tem gente que vem com a solução pronta para Deus. Senhor, eu quero que seja assim, assim, assim. O Senhor vai fazer assim, assim, assim. E o Senhor vai fazer assim, assim. Vai trazer fulano, vai levar ciclano, vai trazer Bertano. Essa cadeira muda para cá e começa a ditar para Deus como é que Deus tem que fazer. Olha aí o vaso tentando ensinar para o oleiro como é que ele vai fazer. Deus não trabalha para você, Deus trabalha por você. E algumas vezes Ele vai rasgar a listinha que você deu. Algumas vezes Ele vai ignorar o cenário que você criou para Ele fazer na sua vida. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Ele é soberano e nenhum dos seus planos pode ser impedidos. Quem está aí? Veja, Deus não trabalha para mim, Deus trabalha por mim. Ele não é meu empregado, não sou eu quem dito as regras. Cauã, 2 de Reis 5:10, eu vou envolver você nessa história aqui para poder terminar. Olha aqui para mim. Você já conhece a história de Naamã, né? Capitão do exército da Síria, era leproso, a carne consumida pela enfermidade. Um dia, uma moça judia diz para a esposa dele: se o meu senhor soubesse que tem um profeta lá em Israel, fosse lá, ele seria curado dessa enfermidade. Aquela palavra pareceu bem aos ouvidos de Naamã, e ele pega um comboio e ruma em direção a Israel para bater na porta do profeta Eliseu. Para quê? Para o profeta orar por ele. Para quê? Para ele ser curado. Deixa eu te perguntar, qual que era a necessidade de Naamã? Ser curado, era essa a necessidade. Ele poderia ir lá e dizer assim: Deus, eu quero ser curado. Só que não bastou isso. Ele queria desenhar o cenário de como é que ele deveria ser curado. Aí ele chega na casa do profeta, aliás, os servos dele já chegam na frente anunciando a presença dele, e o profeta já manda um recado, não manda nem ele vir aqui, pede para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Peraí, mas isso aí não estava no script, não foi assim que eu... Opa! E o servo chegou ali e mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí coloca para mim lá, por favor, Cauã, 2 de Reis, capítulo 5, versículo 10. Veja o que ele
Ó Eliseu, nem recebeu ele na casa dele. Vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. O que ele devia pensar? Opa, qual era a necessidade dele? Ser curado. A notícia da cura já saiu da boca do profeta, então agora é só obedecer, não é assim? Só que veja o versículo 11 que ele diz, que coisa. Porém Naamã ficou indignado. Por que ele ficou indignado? Se ele já tinha a resposta da cura que ele precisava. Ele foi embora dizendo assim: eis que eu dizia comigo. Olha, aqui é Naamã falando consigo mesmo como é que ele imaginou que seria essa cura. Olha o desenho, o script. Irmãos, parece até que é ensaiado, Andréia, ensaiado. Ele falou assim: certamente ele sairá, vai se colocar. Então ele está imaginando: eu vou chegar na casa do profeta, o profeta vai sair para fora, vai se colocar de pé, vai invocar o nome do seu Deus, vai passar a mão dele sobre a minha vida, e aí eu vou ficar curado. Ele imaginou, na cabeça dele, quando ele foi, Enos, para a casa do profeta, ele falou bem assim: eu vou chegar lá, eu vou bater palma, ele vai sair para fora, ele vai colocar de pé, ele vai colocar a mão dele na minha cabeça, vai orar, invocando o nome de Deus, e aí eu vou ser curado, assim que ele queria. Só que ele chegou lá, o profeta falou: não, nem aqui você vem. Ele ficou indignado por causa disso. Por quê? Porque ele queria o resultado que ele queria, mas do jeito que ele tinha planejado. Naamã se parece com alguém? Naamã se parece comigo. Que algumas vezes eu já tenho uma solução pronta na minha cabeça e falo para Deus: Senhor, eu não vim aqui falando, eu preciso que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor faça assim, 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 assim. Já planejei tudo, e alguma coisa sai errado do que eu esperava, eu já vi. Eu vou contar aqui, irmão, mas eu não vou falar o nome de ninguém, por ética. Eu já vi uma pessoa que falou bem assim: tem um homem muito poderoso, um homem de Deus, muito poderoso, que ele é de cura, o homem é milagreiro, e ele vai estar em Cuiabá. E aí fulano está doente, eu vou lá. Quando eu chegar lá, eu vou chegar perto do homem, o homem vai botar a mão na minha cabeça, na cabeça da pessoa, e vai orar lá, e a pessoa vai sair de lá curada. Aí a pessoa chegou lá, 10.000 pessoas no meio, não conseguiu chegar, não conseguiu ver nem a sombra do chapéu do homem. Conta o milagre, mas não conta o santo. Não viu nem a sombra do chapéu do homem, porque era muita gente. Voltou para casa triste. Por quê? Porque desenhou um milagre, estava esperando no homem, ao invés de esperar no Senhor. Por ele dizer: poderia ir? Claro que poderia, não tem perigo nenhum, irmão. Mas chegasse lá: Deus, eu preciso ser curado. Mas não, só você, se ele pôr a mão na minha cabeça. Ele não pôs a mão, ela não foi curada, e voltou para casa decepcionada. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, Deus, Bruno, Ele trabalha, mas eu preciso me contentar com a informação de que eu não sei como é que Ele vai fazer. Se o crente é carnal, ele fica preocupado, vai dormir: meu Deus, como que vai ser? Deus falou. A pessoa tem uma voz de taquara rachada, Deus falou que ela ia gravar um CD. Meu Deus, a pessoa entra em parafuso. Pessoa, eu vou te dar uma empresa. Eu falo: meu Deus, eu estou vendendo um carrinho de picolé aqui. Deus falando que eu vou ter uma empresa. Como que vai ser? Segredo: enquanto você estiver pensando como vai ser, você vai perder a sua paz, vai perder a sua alegria e vai perder até a sua fé. Mas se você focar naquilo que Deus falou que iria fazer, irmãos, não importa o caminho que Deus desenhar para te levar até o centro do propósito, do trabalhar de Deus para a sua vida, Ele faz. Ele faz. Se Ele precisar fechar uma empresa, se Ele precisar mandar 10 embora, se Ele precisar trocar o chefe, se Ele precisar ter uma crise,
Se ele precisa, eu não sei. Eu quero trazer paz para o seu coração hoje com essa palavra. Fica confiando que Deus vai fazer. Você leu junto comigo. Isaías 64:4, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus tão poderoso que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha. Não é o meu trabalho ficar preocupado em como Deus vai trabalhar. Sabe o que é meu problema? Eu me ocupo, eu faço disso o meu trabalho, ficar pensando e gastando minhas energias em pensar como é que Deus vai fazer. Sabe como eu deveria estar gastando as minhas energias enquanto Deus não trabalha ao meu favor, ou pelo menos não mostra o que Ele fez? Adorando, agradecendo, servindo, trabalhando. Deus trabalha. Para quem? Para aquele que nele espera. Fica de pé. Só que, como que você está esperando? Ah, pastor, armei uma rede, e quando alguém pergunta, e aí, irmão, aquele serviço lá, estou esperando no Senhor. Está desempregado ainda, irmão? E os seus currículos? Não, irmão, estou esperando no Senhor. Tem gente que interpreta errado. Deus trabalha por aquele que nele espera. Mas como que é esse esperar? Jesus tinha um propósito para cumprir, amém? Um propósito. E ele estava vivendo 33 anos da vida dele esperando que esse propósito enfim chegasse. E lá no capítulo 5 de João, se eu não me engano, eu vou conferir para eu não dar endereço errado para você. Quando ele cura um paralítico à beira do tanque de Betesda, ele vai mostrar para nós como é que Jesus estava esperando o plano perfeito de Deus se cumprir na vida dele. Eu acho que é 5:17. Esse eu não anotei. 5:17 de João. E Jesus lhe respondeu: o meu Pai trabalha até, e eu trabalho também. Como que eu espero no Senhor? Trabalhando para o Senhor. Deus não trabalha para mim, Deus trabalha por mim. Só que a recíproca é verdadeira. Eu trabalho para Ele. Vocês lembram da irmã Maria? Ela chega lá para os homens, para Jesus, e diz: o vinho da festa acabou. Aí Jesus diz: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha? Ou seja, Jesus vai trabalhar? Vai, mas não é ainda. Ainda significa não chegou, mas vai chegar. Então não é a minha hora ainda. Maria entendeu tudo. Se não é a hora dele trabalhar, é a hora de quem? É a minha hora de trabalhar. Então Maria foi esperar o milagre. Como que ela esperou o milagre? Chamou o servente: olha ali, faça tudo o que ele disser. Ela preparou todo o ambiente, todo o cenário. E quando o cenário estava pronto para o milagre acontecer, Jesus chegou e fez. Deixa eu falar para você, posso profetizar? Você recebe? Você crê? Você nem sabe o que eu vou profetizar, mas já fala que crê. Isso aqui é um nível de confiança, irmão, que eu amo nessa igreja. Beijo. Eu falo primeiro, depois você fala se crê. Bruno, não dou conta não. Quando ele chegar para fazer, você já precisa estar com o cenário pronto para ele fazer. O ambiente gerado gera a resposta de Deus. Você quer ser um pregador? Compre uma Bíblia de estudo. Você quer ser um ministro de louvor? Entra numa aula de canto. Você quer ser um empresário? Faz um curso de empreendedorismo. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Vai estudar. Entra numa faculdade, faz um curso técnico. Se aperfeiçoa na sua área. Você quer ser um piloto de avião? Vai estudar sobre aeronáutica. Aí a pessoa fica naquela: ah, Deus falou. Irmãos,
a gente receber promessa de Deus e ficar parado esperando, não cai do céu. Ah, Deus falou que vai fazer isso e isso na sua vida. Tá bom, Deus falou. Não, você precisa correr atrás. Se a pastora tivesse aqui, ela já estava balangando o pé. Mas deixa eu falar uma coisa para você rapidinho. Eu prometo que é a última coisa que eu vou falar. Quando eu era criança, eu tinha 2 sonhos na minha vida. Um de ser pastor e o outro de ser professor. Sabe o que eu brincava quando eu era criança? Adivinha? De escolinha e de igrejinha. Porque eu precisei achar alguma coisa que me levasse para mais perto daquilo que Deus tinha falado. As crianças não queriam brincar comigo. Elas queriam jogar bolita, queriam soltar pipa, queriam jogar bola, mas eu queria brincar de igrejinha. Que criança quer brincar de igrejinha? Sabe o que eu fazia? Construía a igreja de tijolinho, fazia as fileirinhas, botava um cabo de vassoura que era o microfone, tinha bateria, tinha violão, que era um pedaço de madeira, e eu ia lá, tocava violão, eu ia lá, cantava, ia lá, batava a bateria e pregava. Tinha uns pés de acerola no quintal da minha casa, eu pregava para os pés de acerola. Pés de acerolas, duros de coração, nunca se converteram. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo alguma coisa que me levava para perto daquilo que o meu coração desejava em Deus. Quando não tinha aluno para poder ensinar na escolinha, botava um quadro, era uma porta de guarda-roupa, que estou vendo aqui como se fosse agora. Era a porta de guarda-roupa, escorada na parede, assim, um giz que eu trazia da escola. E eu passava matéria, dava aula. Para quem? Os pés de acerola, burra também, que não aprendia nada. Mas quem que tem uma palavra de Deus empenhada sobre a sua vida? Todo mundo. Nessa palavra eu finalizo dizendo para você, eu não sei te explicar como é que vai acontecer, mas eu posso te dar uma dica de como você vai viver até que isso se concretize na sua vida. Espera no Senhor, frutificando, glorificando, adorando e trabalhando para Ele, porque enquanto você trabalha para Ele, Ele trabalha para você. Enquanto você cuida das coisas dEle, Ele cuida das suas coisas. Vamos orar? Levanta as mãos. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra. Graças te damos.